ti crer. Creio. De olhos fechados, bem baixinho, fala para ele que você é um crente. Tudo é possível, creio, Senhor. Pai eterno, santo, precioso, Pai divino, nós cremos porque Tu nos tens dado esta fé, para que por ela olhemos para Tuas promessas, olhemos para Ti, e são as Tuas promessas que nos dá força, é as Tuas promessas que produzem esta fé, é as Tuas promessas, Senhor, que nos anima e nos traz esperança. Queremos Te agradecer pela Tua bondade. Como diz aquele hino, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Estamos reunidos, Pai, e pedimos, esteja com cada um de nós nesta manhã e abençoe nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para todos vocês, irmãos, irmãs, vocês que estão na internet também. Que a graça de Deus seja com cada um. Queremos lembrar que hoje teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Pela tarde. Isso, pode desligar ali também, se quiser. O tempo não está tão quente aqui, não está quente, está bom. E teremos a Santa Ceia. Se alguém tem algo a falar com o pastor, procure vir antes. Mas nunca deixe de estar presente para tomar da ceia do Senhor. É um testemunho que você dá perante os céus de que você está vivendo em fé, está em comunhão com Deus. Não é que você vai entrar em comunhão ao tomar da ceia, mas você vai demonstrar que você já vive em comunhão. E todos sabem que a única coisa que rompe a comunhão com Deus é o pecado. Quando a Escritura nos diz, Isaías 51, 9, 1, que a mão de Deus não está encolhida para não abençoar, nem seus ouvidos feridos para não nos ouvir, mas diz, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. E ele encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Nada pode impedir a comunhão com Deus. Nada, nada, nada. A não ser o pecado. Agora esse assunto, sentimento, hoje eu estou um pouco para baixo, né? Hoje eu estou um pouco assim, ou isso, aquilo, triste, magoado com alguns inconvenientes. Esses sentimentos, eles não devem, de forma alguma, nos impedir de demonstrar a nossa fé e aonde estamos. Jesus disse assim, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Quer dizer, se não tem, se não come, não tem, né? Agora, e se comer indignamente, a coisa piora. Então, só há um caminho, e o caminho é Cristo, o Calvário. Esse é o caminho. Então, ali encontramos perdão e salvação. Eu quero
falar para vocês, já que nós vamos ter o fim de ano, a vigília, logo vamos chegando para a passagem de ano, e tem muito feriado, né? Muito feriado. E dia 30 é domingo, pelo que eu sei, 30 é domingo. Que tal, vamos fazer a escola dominical lá no porão da nova igreja? Vamos fazer a escola dominical lá, vamos pôr umas mesas, alguma coisa, e alguém assar alguma carninha ali, né? Entende? Você traga sua carne, seu espeto, quem gosta de cuca, mandioca cozida, os maionese, essas coisas ruins, sabe? Essas coisas ruins. E pão, então, você traga para a sua família, ponha no espeto, escreva seu nome. Lembra de trazer um carvãozinho, né? Não tem jeito de assar sem fogo. E ali nós vamos ter a escola dominical, normalmente, chegue antes das 9h, e logo lá ao redor das 11 horas, é mais ou menos o horário que terminamos, leva sua cuia, sua água quente, não é? E vamos estar juntos, vamos nos integrar. Isso eu gosto muito. O companheirismo, a aproximação leva a pessoa muitas vezes leva a gente a superar, às vezes, um julgamento mau que a gente faz de alguém, porque não há uma aproximação, não há um conhecimento. Então, havendo esse conhecimento, essa aproximação, isso vai, como diz, aplanando o caminho, vai trazendo mais confiança. Eu, certa vez, viajei com um colega, pastor Vanderlei, vocês conhecem bem, e ele é aquele... Olha, parecia nós dois, desde jovens, parecíamos dois touros. Quando se encontrava, era cabeçada e a coisa sempre era dura. E eu tive sempre aquela impressão pesada sobre ele. E uma vez fui viajar para o Chile e convidei alguns colegas, ninguém foi. E quando liguei para Goiânia, ele atendeu, alô. Eu falei assim, você quer ir comigo para o Chile? Quer ir comigo para o Chile? Eu vou tal dia. Naquela semana mesmo eu ia descer, mas eu fiz um convite frio e ele disse assim, eu vou. Mas eu tenho que ir em casa, lá em Belo Horizonte. Pensei comigo, ele não vai chegar a tempo, mas então venha. E ele trouxe a esposa dele. Olha, eu pensei, pronto, azedou minha viagem. Mas eu não sabia que Deus estava nas coisas, porque Deus não está só naquilo que a gente gosta, quer, acha que deve ser. E o pastor Vanderlei, posso contar para vocês? Ele estava, naquele tempo, até tinha feito uma casa em Goiânia, estava terminando, vivia muito doente, e ele ia morar em Goiânia. Logo, logo ia fazer a viagem. Mas antes, quando ele chegou aqui em casa, em Chapecó, nós tivemos que sair, creio que no mesmo dia, já indo para o lado da fronteira ali. Olha, um companheiro e tanto, um amigo, um colega, na estrada eu tinha que dizer, olha, você me desculpa, eu pensei muito mal de você durante todo este tempo. Ele disse, geralmente as pessoas interpretam mal. Então, às vezes, é a mesma. A gente tem a cara feia, ou isso e aquilo, mas se aproximar, vê que não é, o coração não é tão assim, né?
não é tão feio quanto a cara, não é certo? Então, irmãos, e sabe que aquela viagem foi o que ajudou ele no ministério? Passamos pelo Chile, ficamos lá. Um dia eu conto para vocês, porque Deus, quando quer mudar as coisas, você nem tem que abrir a boca. E aqueles irmãos ali no Chile, estava tudo envolvido com aqueles 7 treinos e aquelas doutrinas. E, como eles mesmos depois me disseram, só em ver nosso posicionamento, deixaram de seguir uma doutrina feita por homens. E dali passamos pelo irmão Hugo, que também estava na mesma linha. Deus entrou em cena, sempre fomos bons amigos. E o pastor Vanderlei voltou entusiasmado, mas entusiasmado, assumiu a igreja e esqueceu desse negócio de mudar, vendeu a casa em Goiânia e agarrou firme no arado e está lá o velho, não é certo? Então, às vezes, você pode ter uma má impressão de um irmão, de uma irmã. Você ouviu falar sobre ela coisas, ou sobre ele coisas que não é bem assim. Isso não é uma calúnia completa, às vezes é uma informação errada. E sempre informação, cada um que pega vai alterar, vai acrescentar, vai pôr alguma coisa a mais. Por isso que quando a gente ouve alguma coisa, você deva cortar no mínimo 50%. 50%. Não seja infantil de crer cegamente. Na verdade, nem deveria ouvir. E ninguém nem deveria passar nada para outros. Porque você vai entrar na mesma linha do erro. Você pode fazer com que uma mentira perpetue. Como? Se eu repetir uma mentira de alguém, eu estou me tornando um mentiroso. Então, a gente tem que ter cuidado com isto. Então, muitas vezes, se há uma necessidade de se expressar, dizer sobre aquilo, olha, segundo ouvi de tal pessoa. E isso, quer dizer, você saiu fora. Agora, quando é uma coisa que incomoda, põe para baixo seus irmãos, sua irmã, lembre que o profeta nos diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, que um verdadeiro cristão, ele sempre dizer as coisas boas do seu irmão, não as ruins. E se pôr ao lado de Cristo é se pôr ao lado do seu irmão. Então você ouve algo de alguém, aquilo fica uma imagem, não é certo? Uma péssima imagem, mesmo que não há verdade naquilo, ou mesmo se alguma coisa não é aquilo que você ouviu. E o que acontece? Você olha para aquela pessoa, mesmo que você não crê, mas está ali. E o irmão Branham, na mensagem Almas Encarceradas, a maior batalha jamais pelejada, ele diz assim, o diabo quer te marcar com as falhas de outra pessoa. Quer dizer, manchar a sua mente. Então, por isso, irmãos, eu penso que toda aproximação, ela nos ajuda a conhecer melhor, confiar mais e assim por diante. E deva ser uma aproximação sincera, está bem? Então, não vamos nos delongar em tudo isso. Vamos ficar de pé? Eu quero ler a mensagem, seguir lendo a mensagem Cisternas Rotas.
e você nunca diga, eu já li, eu já sei, ou isso, aquilo. Irmãos, vamos comer a mensagem, não engolir a mensagem sem mastigar. Está bem? Assim como o nosso estômago não tem dente, né? Eu estava vendo alguém, uma criança, ele só põe assim, ó, e vai engolindo tudo. Não é, o estômago não tem dente. Por isso que os animais do Velho Testamento, os animais limpos, eram aqueles que ruminavam. Eles têm 2 estômagos, vamos dizer, a vaca, o boi aí. Ele sai, pasta, depois ele deita aí e vai ruminar, remastigar aquilo e manda para outro endereço. Então você tem que meditar no culto, falar entre vocês, a conferir nas escrituras, entende? É melhor você dizer, eu li a Bíblia hoje, entende? Um tal assunto e gravou aquilo, do que você dizer, eu li tantos capítulos hoje, 5 ou 10 capítulos, e se eu perguntar, e o que você leu? E se questionarmos a profundidade em cada assunto ali, você não sabe nada. Por quê? Foi uma leitura superficial. Então é melhor ir pouco, mas ir profundamente. Amém? Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Podeis assentar? Nós estamos estudando essa mensagem, cisternas rotas. E para lembrar alguma coisa que passamos antes, no parágrafo 47, o profeta diz uma coisa assim: o quanto mais de Cristo você se vestir, mais consciente você será de suas próprias condições. Repetindo. E quanto mais de Cristo você se vestir, for cheio de Deus, ter mais Cristo em você, mais consciente você será de suas próprias condições. Então, ajudando aqui, quanto mais alto é o teu nível espiritual, mais você vê melhor a sua condição perante Deus, você vê mais longe o pecado, você discerne as coisas. Quer dizer, é o nível. Se uma pessoa, ela tem uma condição, tem pouco de Deus, uma vida bem superficial, entende? Ela não vai ter muita consciência do seu estado, da sua condição, de suas palavras, o que anda fazendo, falando. Entende? Vai viver como na fronteira, né? Quase na divisa. Por isso aí está a importância, ser cheio de Deus, se revestir de Cristo, mergulhar e conservar, entende? Em um nível alto, em um nível espiritual, que te dá força, que te mantém acordado espiritualmente. E é este nível que nos ajuda a resistir às tentações, às pressões
e assim por diante. Quando é o nível muito baixo, a pessoa não tem muita força. O próprio Jesus nos disse assim: orai para que não entreis em tentações. Quer dizer, a pessoa, o que faz a oração? Ela te mantém em comunhão com Deus. O que faz a meditação? Deus está falando contigo enquanto você está debruçado sobre a palavra dele. A tua fé está crescendo, você está alimentando. Então, não há uma vida espiritual sem uma aproximação, uma vivência com Deus, não é certo? Também vamos lembrar, somente mais esse tópico aqui, o profeta diz no parágrafo 62, não há homem santo, não há igreja santa, é um Espírito Santo, não uma igreja santa, um povo santo, é um Espírito Santo entre um povo. É isso, amém? Irmãos, santo, vamos repetir, é Deus. Se a pessoa tem Deus, ele é um santo, ela é uma santa. E alguém disse, irmão Brana, Deus está na sua igreja? Ele disse, Deus está na sua palavra. Quer dizer, se essa palavra está na minha igreja, então Deus está nela. Santo não é uma pessoa fazer igual aquele fariseu cristão, né? Nem ria, nem podia dizer nada, aquela seriedade fabricada, né? Igual os fariseus. E alguém disse, irmão, o que é isso? Quer dizer, aquele legalismo, aquilo, não toques, não proves, não é isso, não é aquilo. Aquela tititi, aquele espírito legalista que tem só uma aparência, entende? De santidade, mas não confunda essas coisas com santidade. Santo é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Então você é um santo. Você sabe, eu não preciso lhe dizer, você não faça isto. O próprio, você sabe, porque você tem Deus. Você sabe se faz aquilo ou não. Geralmente o legalista, ele está com o seu dedo apontando, ele sempre está olhando para os demais, para acusar, para ver defeito, para ter que dizer, veja isso, veja aquilo, veja isso, igual com Jesus fizeram. Teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, teus discípulos estão fazendo isso, por que é que você anda com os publicanos e pecadores? Sempre o legalista está olhando para acusar os outros. É igual o macaco que senta em seu rabo e dana a falar do rabo dos outros. Esse é um espírito, irmãos, farisaico. É um espírito religioso. E você não confunda com santidade. Entende? Santo é o Espírito Santo. Tens Deus em sua vida? Você, perante os olhos de Deus, é santo. Se não tem, não há santidade ali. Está bem entendido? Amém. Então vamos continuar a leitura. Somos convidados a tomar Israel como exemplo.
parágrafo 69, né? O que eles foram, isto é, a Bíblia diz, o que aconteceu com Israel é para nosso exemplo. E o que havia feito Israel? Deixaram a fonte das águas da vida, deixaram Deus e cavaram para si cisternas podres, de águas podres, que não retinham nem água. Somos convidados a tomar Israel como exemplo, o que eles foram. Observe. Eles o abandonaram, a fonte provida deles, e cavaram para si cisternas. Você poderia imaginar uma coisa, um homem estar junto a um poço artesiano, bebendo, e então querer construir uma cisterna, para beber dela? Agora, isso é o que o profeta disse, isso é o que a palavra de Deus disse. Foi o que Deus disse ao profeta: vocês me abandonaram e me deixaram a fonte das águas vivas e cavaram para si cisternas, as quais estão rotas, podre, né? E estão vazando. Veja algo. Eles queriam algo que pudesse controlar. Vamos devagar. Por que deixou e cavou aqui? Deixou Deus e cavou aqui. Eles não queriam depender de Deus. Eles queriam o quê? Mostrar, eles queriam algo que pudesse controlar. Eu fiz, eu mando, eu desmando, né? Ou mostrar o que tinha feito. Essa é a insensatez da religião organizada. Está sempre tentando. Eles têm que ter algo deles mesmos. Eles têm que ter todos esses sinais e sociedades e coisas. Eu pertenço a isso agora. Em vez de serem humildes filhos de Deus, eles querem algo que eles possam se mostrar. Isso é profundo. Porque temos que pensar isso. Você tem que ver que isso acontece lá, só nas denominações. Porque denominação é um espírito que controla ali. Há pessoas que dizem que estão na mensagem, mas é uma questão de espírito. Tem um espírito, entende? Denominacional. Quer liderar pela sua própria cabeça, não seguem a mensagem como ela é, não deixam a mensagem ser como ela é, simples e direta. Sempre estão metendo sua colher de pau no meio, entende? É o que estão fazendo? É um poço, uma cisterna podre. Entende? Estão deixando Deus, estão cavando uma coisa, sim, uma doutrina, um caminho, uma forma, alguma coisa própria. É isso que estão fazendo. E pensa nisso aí, vai longe isso aí. Entende? O que a pessoa... Nós não devemos usar a Bíblia. Você nunca deva usar a Bíblia, mas você deva deixar ela te usar. Usar a mensagem, mas deixa a mensagem te conduzir. Entende? E essa é a verdade. Sempre tem um plano na cabeça, tem um quadrinho ali, e termina buscando a Bíblia, buscando a mensagem, só coisinhas para confirmar seus quadradinhos. Isso é o quê? Encaixa bem no que diz o profeta. Está sempre tentando, eles têm algo que ter deles mesmos,
eles têm que ter todos esses sistemas e sociedades e coisas. Eu pertenço a isso agora. Em vez de serem humildes filhos de Deus, eles querem algo que eles possam se mostrar. Em vez de deixar Deus fazer da maneira dele, eles queriam fazer de seu próprio jeito. E é assim que os sistemas fazem com a igreja hoje. Não, cada sistema, um quer dessa maneira, o outro quer daquela maneira. Se você é um metodista, você deve ser desse jeito. Um batista, desse jeito. Um presbiteriano, católico, que for, eles têm seus sistemas. Nada contra isso, mas não é disso que eu estou falando. O homem quer fazer a sua maneira. E Deus tem o seu próprio modo de fazer. E ele disse: vocês estão agarrados à sua maneira. Uma cisterna rota, e não aceitarão o meu caminho, o caminho da vida. E é a mesma coisa hoje. Não variou nem um pouquinho. Então, temos que olhar a nossa vida, ver como queremos as coisas, se está de acordo com as Escrituras, se está de acordo com a verdade. Agora, há pessoas que não querem o estilo, entende? A moda de Deus, quer dizer, o que Deus tem trazido. Querem a sua maneira. Pense quanta insensatez uma pessoa deixar um poço artesiano de água pura e limpa, borbulhando, e então querer ir a uma cisterna rota que ele mesmo fez, e cavar para si uma cisterna com lixo do telhado do celeiro levado para dentro dela e beber daquilo. Há certamente algo mentalmente errado com essa pessoa. E quando o homem se apega a uma concepção eclesiástica da Escritura, uma concepção religiosa, né? E a torna real, ao invés de aceitar o Espírito Santo, o qual confirma a Escritura e a torna real para você, há algo espiritualmente errado com essa pessoa. Isso é exatamente certo, claro. O Espírito Santo, cada um tem uma interpretação da Bíblia, o que você acha que é certo. Deus não precisa de sua ajuda. Deus não precisa de sua interpretação, é o profeta falando. Deus é seu próprio intérprete. Deus faz a interpretação do jeito que ele disse que faria. O Senhor disse no princípio: haja luz, e houve luz. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Foi o que Deus fez. Ele disse: uma virgem conceberá. Ela concebeu. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Ele disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele derramou. Não precisa de nenhuma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra, confirmando-a, manifestando-a e provando-a. Deixa-me eu colocar aqui uma observação. A terceira puxada que nós sempre falamos, a terceira puxada é o que nos tirou da confusão religiosa, tudo bem. Cura divina, aqui a primeira não ia tirar, mas a palavra revelada, manifestada, foi o que nos abençoou. Agora, ela vem pela palavra, entende? A palavra, a mensagem.
Quando a espada caiu na mão, olha, a espada é a palavra, caiu na mão de um profeta. E o profeta disse, como que algo lhe disse, esta é a tua terceira puxada. Então, a revelação da palavra. Para que essa revelação? Para nos preparar, para nos organizar de acordo com a vontade de Deus. Porque tem a terceira puxada, a dinâmica. A dinâmica. E nós não precisamos estar discutindo isso, como vai ser, como não vai ser. O próprio profeta nos diz que ela falará por si mesma. Entende? Ela falará por si mesma. Os apóstolos não tinham que dizer nada sobre aquele coxo ali da Porta Formosa que havia levantado, porque os sacerdotes, todos conheciam aquele homem. E ali estava aquele homem saltando, gritando, pulando, louvando a Deus. Não tinham que dizer nada. Então, a terceira puxada, você não tem que estar curioso e procurando explicações, porque ela falará por si mesma. Ela não vai precisar de uma ajudinha do irmão Febrônio, nem do senhor tal, nem fulano, nem Beltrano, nem sua. Ela falará por si mesma. Essa dinâmica falará por si própria. Amém? Amém. Entendido? Deus é seu próprio intérprete, né? Era assim que um profeta provava ser de Deus. Ele disse, se houver um entre vós que seja espiritual profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em visões. Falarei com ele através de sonhos. E se o que ele disser se cumprir, então tema-no, mas se não se cumprir, não tenha temor dele. Irmãos, desculpa isso aqui, mas o que vindica uma pessoa ser um profeta não é eu dizer, irmão Daniel, você é um profeta. Irmã, você é uma profetisa. O que vindica não é o homem dizer, seja mesmo o irmão Brana dizendo, você é. Isso é potencialmente. É potencialmente. É como disse Jesus, soprou e disse, recebei o Espírito. E eles receberam o Espírito. Logo Jesus está dizendo, vai para Jerusalém, fique lá até que receba. Era uma promessa. Entende? Agora, enquanto essa promessa não se cumprir, mesmo que o irmão Brana tenha dito, fulano, meu filho, você é um profeta. Amém, eu creio. Mas qual o ato de... o que vindica um profeta? Está aqui, é a sua profecia. É quando Deus se revela, é quando Deus diz, pega e vá. Pega e vá. Moisés era um profeta desde que nasceu. Mas ele passou a ser conhecido quando Deus apareceu na coluna de fogo, quando ele tinha 80 anos de idade. É a manifestação, é o que a Bíblia nos ensina, é o que o mensageiro nos ensina. Não desfazendo. Há um fanatismo ao redor do nosso irmão José Brana. Pessoas pressionam e querem que ele faça as obras de um profeta. É uma pressão, só porque o irmão Brana diz, meu filho, tu és um profeta. Mas até agora eu não vejo nenhum sinal de profeta. Por que eu vou chamá-lo de profeta? Eu nunca vi profeta misturado, fazendo negociata.
negócios e discutindo e brigando, envolvido com dinheiros, milhões. Entende? O profeta não se mistura com essas coisas. Agora, qualquer hora, Deus pode descer e fazer a obra. E eu digo para vocês uma coisa, para mim não é necessário. A mensagem me tem dado firmeza. Agora, algum ao lado que vive, Deus, por misericórdia, pode usá-lo. E eu faço questão que Deus usa. Eu desejo que Deus usa. Mas enquanto Deus não carimbar, irmãos, não vamos aceitar carimbo de ninguém. Entenderam? De ninguém. Cada dia o povo da mensagem está mais frágil, fraco. Se fala em fortaleza, mas quando se vê as divisões e vê a coisa, isso mostra fraqueza. E nós estamos aí entrando nessa terceira geração. E ela é menos espiritual, não é mais não. Agora, geralmente, quando uma mensagem ela vai chegando no seu final, como a mensagem de Lutero, no que eles agarraram? No nome, luterano. Os wesleyanos, entende? Vão se agarrando no nome, vão se agarrando da pessoa. Eu pergunto, qual o melhor nome que existe dentro da mensagem do que Branham? Tem outro nome melhor para se agarrar? Não, é preciso ter discernimento, é preciso ter visão. É preciso ter visão espiritual. Ter vida própria, ter Deus. Vamos lá. Eu digo essas coisas com a autoridade da mensagem. As mensagens me esclarecem essas coisas. Entende? E a mesma coisa quando Deus fala a sua palavra e o homem diz, a palavra é esta. E se cumpre daquela maneira, então é Deus fazendo isto. Isso. Mas se ele diz, é desta maneira, e os dias se foram, bem, leva todo. Ele pega o pão do faminto na mão para os filhos, tira-o deles, e eles morrendo de fome. Porque você vai querer beber de uma cisterna, quando esse poço artesiano está ali, o que é o manancial de vida agora? Qual é o manancial da vida, a fonte de águas vivas? Um poço artesiano, não o compararíamos com isso. A mensagem não é uma cisterna. Foi Deus que trouxe, enviou o profeta. Ela é uma fonte borbulhante. Entende? Ela está ligada, vamos dizer, ao manancial de águas vivas ali. Então não vamos deixar da mensagem para pegar ideias interpretações, deduções. Não vamos deixar da mensagem. Se não podemos ter o verdadeiro, não vamos substituir. Não, vamos esperar o verdadeiro, então, chegar. Vamos deixar Deus na hora manifestar. Não é certo?
Agora, eu quero que vocês notem a diferença entre uma cisterna e um manancial de água viva. Um poço artesiano e uma velha cisterna rota, ali fora, cheia de insetos, lagartos, sapos, germes e tudo mais. Vejam. E aqui está um poço artesiano. Agora observe isso. Ele é autossustentável, o poço artesiano. Você não precisa ter grandes sistemas e colocar muito dinheiro ali. Você não precisa se juntar a muitos membros. Ele sustenta seus membros com o espírito de vida neles funcionando. Observe a água que vem dele, fresca, pura e limpa. Não uma cisterna, algo estagnado, que foi documentado por 40, 50 mentes diferentes, dizendo isto é certo e aquilo é certo, e essa concepção. E votam e convocam, e como eles fazem, depois fazem disso uma denominação. Isso é o que é a cisterna. É pura, o poço artesiano. É limpa, a inadulterada palavra de Deus, vindo da mão de Deus. É um verdadeiro poço artesiano. Observe o segredo do seu poder. Está dentro dele mesmo. O homem não consegue encontrá-lo. Algum tipo de pressão sob ele que está fazendo com que isto suba. Eu me lembro que quando eu era guarda florestal no estado da Indiana, eu costumava passar no condado de Arizona por um certo poço, uma fonte. Ela estava sempre borbulhando, e apenas, parecia que era a coisa mais feliz. Se a neve estivesse no chão, gelo, se estivesse congelado, com frio estivesse, ela ainda borbulhava. Enquanto os velhos lagos e tanques artificiais com sapos e tudo mais estavam lá congelados, sólidos. E isso serve para mostrar que qualquer denominação, por uma pequena ausência do Espírito, ou uma pequena mudança de atmosfera, irá congelar. Mas o poço artesiano de Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E empurra todas as coisas para fora. E não há nada dessas coisas lá dentro para começar. No instante em que entrarem, serão empurrados para fora. Essa coisa estava borbulhando assim, e eu disse, sentei lá um dia e pensei, creio que vou falar com aquela fonte só por um momento. Tirei o chapéu e perguntei, por que você está tão feliz? Por que você está borbulhando assim? Talvez seja porque os servos bebem de ti de vez em quando. Se ela pudesse falar, ela teria dito, não. Eu disse, talvez seja porque eu bebo de ti. Não é isso. Eu disse, bem, o que está te tornando tão pura, tão limpa? Então, o que é isso borbulhando, que te faz borbulhar cheia de alegria o tempo todo e nada pode te congelar? Você está jorrando para cima e não há nada. A água é limpa. Se ele pudesse ter falado comigo, sabe o que aquele poço teria dito? Ele teria dito, irmão Brana, não sou eu borbulhando, é algo ali no fundo me fazendo borbulhar. E é assim que é. Essas são pobres palavras, mas você entende o que eu quero dizer. E é assim que é a experiência do novo nascimento.
Você não pode conter aquilo. É uma fonte de água dentro de você, borbulhando para a vida eterna, vê? Há algo sobre isso que você não tem nada a ver. Os tanques artificiais podem congelar, e estão implorando pelo reavivamento e tudo. Mas um homem que está sob aquela fonte, vivendo naquela fonte, é dia e noite. Não, você não tem que esperar por chuvas locais e reavivamentos locais, você está pleno disso. Eu lhe darei uma fonte de vida nele borbulhando. Há algo nela que é fresco todos os dias, puro e limpo. É a inadulterada palavra de Deus em seu coração e em sua boca, confirmando-se, falando por si mesma. Não importa se está chovendo, se está nevando, que tipo de clima esteja, você ainda está feliz porque o Espírito Santo está ali borbulhando. É o poder escondido. Observem, é um segredo que está ali dentro. Ela oferece de si mesma espontaneamente a quem quiser beber e usar de sua substância. E você não escolhe e diz, bem, agora eu tenho que ir à igreja metodista, porque eu sou metodista, para um reavivamento. Eu tenho que ir a uma pentecostal, porque sou um reavivalista pentecostal. Eu estou lhe dizendo, quando você tem aquele poço de água saltando daquela fonte, quando você está bebendo dali, não há diferença, você oferece a qualquer um que passar. Você está disposto a oferecer uma esperança de vida a um católico, a um protestante, a um judeu, a um ateu, o que for. Você está realmente há algo em você que está fazendo isso. Note outra coisa sobre ela. Você não precisa bombeá-la. Você não precisa puxá-la, bombeá-la. Já vi tanto disso, até me dá nojo. Forçando algo, tocando um tanto de música e saltando para cima e para baixo, ou um grande grupo de literatura na cidade e grandes sinais, o homem do momento. Há somente um homem do momento, e esse é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há somente o mensageiro de Deus, e esse é Jesus Cristo. Sim, Senhor, você não precisa bombeá-lo para cima ou puxá-lo para baixo. Ou não, você não precisa se juntar a ele. Você apenas o aceita espontaneamente. Amém. Eu sou o manancial de água viva. Vocês me deixaram para ir fazer para si tanques. Agora, você não precisa bombeá-lo, puxá-lo, unir-se a ele, escavá-lo, nada mais. Você só tem que aceitá-lo espontaneamente. Você também não precisa de nenhuma teologia feita por homem, para um filtro de pano, para lhe dizer o que passa nisso. O que isso faz? Nada disso. Uma teologia feita pelo homem, de algum sistema educacional, religião hipócrita nisso, naquilo, ou alguma cisterna do sistema religioso, você não precisa disso, isso não tem que estar lá. Você coloca um trapo nisso, isso jogaria pelo ar. Não tem nada a ver com isso. É autossustentável. É o poder de Deus saltando para a vida. Porque uma pessoa deixaria uma coisa como essa para ir se juntar a um sistema? É mais do que eu poderia dizer. Não precisa de nenhum filtro de pano, não precisa disso,
não precisa ser, não precisa depender das chuvas locais para o seu enchimento. Um homem, eu os ouço dizerem, estou no fundo do poço hoje. Ó, que coisa! Ó, estou feliz por estar vivendo na presença de Deus, quer as coisas estejam indo bem ou não. Ele é a minha vida, amém? Ele é a nossa vida, Ele é a vida abundante, sim, Senhor. E veja o que Ele faz para nós. Seu poder e pureza estão dentro dele próprio. Não precisa de nenhum sistema de bombeamento de água da cisterna ou de qualquer outro sistema. Alguém diz, bem, qual é o seu cartão de companheirismo? Vamos ver se você é um bom batista. Vou ver se você tem um cartão. Ou um bom pentecostal, se você é um unicista, dualista, trinitariano, ou o que for, vê? Não precisa de nenhum bombeamento. É sempre um pulsar, sim. Ali, naquele parque nacional no estado de Tocantins, qual o nome daquele parque? Jalapão. Eu passei por lá, é uma coisa muito linda, super linda, eu gosto da coisa selvagem. Eu fui lá aonde a água verte, e você não consegue afundar naquela água, ela verte com tanta força do chão. E eu pensei, vou ver se eu afundo mesmo nisso ou não. Cheguei ali, pulei. Olha, só foi até aqui no pé da barriga. Ela empurra você. A fonte de águas vivas. E aquilo é dia e noite o tempo todo. Forte. Agora, uma cisterna, para relembrar, igual ali no Nordeste, no interior da Bahia, há muitos lugares, eles simplesmente fazem um tanque bem grande, põe a calha na casa, nas coisas, chove muito pouco, há muita poeira, tudo, e depende das chuvas, então recolhe toda essa água dentro daquela cisterna, né? E aquela água fica ali. Então, para pegar, tem que pôr um pano ali para filtrar, porque está cheio de bichinho. E você sabe que aonde se cria as rãs, os pernilongos, os mosquitos e todo tipo de bicharada é em água parada. Num riacho onde ele corre rápido, ou que seja, ali não se cria. Mas numa água parada, se cria tudo que é tipo de insetos. Entende? Por isso que na água viva, na água corrente, e você tem que fazer de sua vida que Deus possa correr. Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, não como disse o Papa, esse ou aquele, como diz as Escrituras. Olha a promessa, rios de água viva fluirão do seu ventre, farão saltar para a vida eterna. E diz a Bíblia, isto falava ele do Espírito Santo que havia de vir. Entende? Não havia vindo porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Então, irmãos, é isso. É o contato com Deus, é a experiência com Deus, é a vida com Deus.
sabe, eu tinha essa velha cisterna, eu tinha que derramar água lá embaixo e bombear, bombear e bombear com essa velha bomba de sucção para tirá-la de lá, você sabe. Despejava mais um pouco de água nela e simplesmente derramava junto um tanto de insetos e coisas dentro para bombear os insetos e coisas. É assim que algum desses reavivamentos sistemáticos são. Mas, graças a Deus, há uma fonte cheia de sangue onde os pecadores mergulham sob a torrente. Você não faz membros da igreja, você faz deles cristãos. Quando eles vêm a essa fonte, por que você deixaria o manancial de águas vivas para beber de uma fossa como essa? Sem bombeamento. Seu poder está dentro de si. Não precisa de um sistema de sucção. Sim, Senhor, por quê? Ele mesmo, a própria vida está dentro dele. É assim que a semente de Deus está no coração de um homem. A vida de Deus está dentro do indivíduo, não da igreja, em você. Ela está em você. Você é o que tem o germe de vida em si. Apenas provar um pouco dela é conveniente para todos os tipos de clérigos. Pergunte ao padre católico, pergunte ao batista, ou que seja quem for. Apenas provar um pouco dessa água artesiana, fresca, de que eu estou lhes falando, convence que é a verdade. A água fresca da fonte convence a alma sedenta e faminta de qualquer forma. Agora, se você não tem sede, esse pequeno batista não estava sedento para começar, mas quando ele ficou com sede, a água tinha um sabor impressionante. Isso é certo, mas você tem que ter sede, a bem-aventurada sede, como Jesus a chamou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E Jesus disse isso, amigo, sim. Sim, Senhor, é uma bem-aventurança fonte para o sedento. Por que deveria alguém querer trocá-la por um pântano? Como você iria querer trocar um poço artesiano por uma água lodosa, cheia de insetos e contaminações de todo tipo de teorias feitas pelo homem, sobre as quais Deus disse que, acrescentando a sua palavra ou tirando de sua palavra, a sua parte seria tirada do livro da vida? E quando Deus prometeu que autenticaria esta palavra em cada geração, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por que você bombearia algum sistema de sucção que tem sido contaminado por anos de algum maná velho? Talvez o maná estivesse bom, nada contra. Nos dias de Martim Lutero, nos dias deste, daquele, dos outros reformadores, nada sobre isso. Mas aquele foi o maná que caiu há muito tempo. Se notarmos na Bíblia, eles tinham que recolhê-lo todos os dias, eles tinham que obter um novo. Israel saía para recolher o maná, né? Depois que ficava um pouco velho, ele apodrecia. Não pode apodrecer sem se decompor. Tem que ter bactérias ou algo para fazê-lo apodrecer. Sabemos que é assim, e assim são os sistemas. Depois que fica ali de um grande avivamento até o outro, fica contaminado e cheio de insetos, como uma cisterna cheia de larvas de insetos, como costumávamos chamá-los, pequenos insetos que se mexiam ali. E esse é o problema com a experiência de tantas pessoas hoje.
Elas estão cheias de larvas, de insetos, movendo-se de um lado ao outro, e desse para aquele, contando histórias que não têm nada de verdade. Isso mesmo, indo de um para o outro. Eu era um metodista, juntei-me aos batistas. Eu era católico, vim ser isso, vim ser aquilo. São larvas de insetos. Esqueça todas essas coisas e venha para a fonte. Amém. O poço artesiano, a sempre viva presença de Cristo. Eu creio que Ele é a fonte inesgotável de vida. Quanto mais você bebe dele, mais fresco fica. E quanto mais fresco fica, melhor fica, e mais doce é o gosto. Eu tenho servido por 33 anos, e cada dia fica ainda mais doce do que era no dia anterior. Eu nunca estive. Ele disse que nunca mais teríamos sede se bebêssemos dessa água. Observe quão grande é. Israel fez como muitos fazem hoje. Deixaram o manancial de águas vivas para cavarem para si cisternas. Agora, falando da graça só por um momento, o que é a graça de Deus? Nós temos leis e estatutos. E se você não medir de acordo com esse padrão, eu tenho uma vara de medição religiosa. Se você não medir exatamente isso, você tem que, você não pode entrar. E assim por diante. Mas Deus nos salva pela graça, não por uma vara de medição. Compreendem? Mas Deus falando da graça agora, exatamente como isso aconteceu, bebendo dele, desta vara de medição, murmuração, Israel murmurando. Observe, ele disse: eu vou visitá-los novamente. Observe na Escritura, notem, ele vai testá-los para visitá-los novamente. Israel murmurando no Mar Vermelho, foram convidados a segui-lo através da água estagnada do Egito, para serem um povo livre. Eles eram escravos, eles foram convidados a ir para ser um povo livre com ele. Sair desse Mar Morto, o Mar Vermelho, melhor dizendo, sair por ele para entrar no deserto, para trazer uma separação entre os personificadores, que ficavam tentando imitar sem a circuncisão. Foi isto que causou o problema. Cada um deles pereceu bem ali no mar. Faraó e seu exército, eles viram seres humanos caminhando pelo poder sobrenatural, então eles voltaram e tentaram imitar aquilo, sem estarem incluídos na bênção. E quando assim fizeram, pereceram. É uma imitação carnal. Um homem que tenta fazer isso, tenta personificar algo. Ele está fazendo, assim, uma imitação carnal de um verdadeiro cristão. Meu irmão indiano ali sabe disso. Vá lá em Bombaim, na Índia, né? E você verá as pessoas lá, os hindus e assim por diante, deitados sobre pregos e caminhando sobre vidro e caminhando no fogo para mostrar o que podem fazer e coisas como. E isso são personificações carnais de algum homem lá na selva, fazendo aquilo como um sacrifício ao seu Deus. Encontramos entre toda a vida religiosa personificações carnais, alguém tentando ser como o outro. Há apenas um exemplo como você deve ser, que é Jesus Cristo, o qual é a palavra. E então, quando a palavra de Deus vier a você, será da mesma maneira. Quer dizer, você quer imitar? Imite a Cristo. É o único. Fora disso,
mas Deus os conduziu diretamente à terra prometida de qualquer forma. Eles encontraram também todos os tanques quando começaram a atravessar o deserto em sua jornada, depois que tinha se separado, descobriram que cada tanque estava seco para eles. E você encontrará a mesma coisa, irmão, quando você começar esta jornada para a terra prometida. Você encontrará portas fechadas. Você disse, aquele pequeno pregador, o anglicano, ou o que quer que ele fosse, e de repente sua igreja o expulsou, veio. Assim que ele recebeu o Espírito Santo, isso foi o fim. E Israel se deparou com a mesma coisa, como exemplos, em sua jornada para a terra prometida. Os reservatórios estavam todos secos, sim. Na jornada deles, em obediência à sua palavra prometida, na jornada deles, eles encontraram os reservatórios secos. Agora, eles descobriram que os tanques, que eles não podiam depender deles para a jornada. E se você for viajar em obediência à palavra de Deus e tentar se juntar a isso e aquilo, você vai descobrir que não há um reservatório no mundo que o apoiaria. De modo nenhum, você é um indivíduo. Deus te guia da maneira que Ele quer te guiar. Então, nos deparamos com a mesma coisa hoje e todos os reservatórios estão secos. Falando dos sistemas, denominações, se você quer tomar a palavra, eles te chutam, né? Mas a promessa é sempre verdadeira para Deus, que cumprirá a sua promessa ao seu povo. Ele prometeu suprir tudo do que eles necessitassem, então ele o fez. Em meio aos reservatórios vazios e secos, pense nisso. Israel reclamando no deserto, em sua jornada, ele chamou seu servo líder, o profeta Moisés, à parte, e abriu uma fonte de água viva por meio de uma rocha ferida, para que seus filhos crentes não perecessem. Neste dia, isso fala de graça para mim. Somos indignos, a maneira que fazemos, a maneira que vivemos, somos indignos. Mas Deus, neste dia, bem aqui nesta manhã, veja, para o metodista, batista, presbiteriano, católico e a todos, ele abriu uma fonte, Hebreus 13 prova isso, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso torna João 3,16 verdadeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso foi levantado por uma razão composta, porque o povo estava murmurando e pecando, e foram mordidos por serpentes e estavam morrendo. Foi levantado pelo perdão de seus pecados e pela cura de suas doenças. E essa é a mesma fonte que está aberta para nós hoje, para nossa salvação e para nossa cura, cura física, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a rocha que foi ferida pela palavra prometida que Deus ordenou, ela estava jorrando jatos de água pura e limpa, não estagnada, não contaminada, mas a própria presença de Deus, água pura, e ela salvou todos os que beberam. Agora sabemos que isso é verdade, porque lemos no Velho Testamento como tipo. Agora, você não precisa puxá-la, bombeá-la, unir-se a ela, entrar no seminário para aprender a usá-la. Eles lhe dirão como usá-la. Lá, vem. Bem, se você recebeu o Espírito Santo, nós cremos nisso, mas então faça desse jeito. Mas veja, não há controle sobre isso. Você não usa o Espírito Santo usa você. Vem?
Veja, você não usa o Espírito Santo. O Espírito Santo te tem. Um dom não é algo que você pega como uma faca e aponta um lápis com ela. É render-se a Deus e sair do caminho para que o Espírito Santo possa usá-lo. Convém ler de novo, né? E sublinhe em teu coração. Um dom não é algo que você pega como uma faca e aponta o lápis com ela. Você não vai... É render-se a Deus e sair do caminho para que o Espírito Santo possa usá-lo. Observe, eles nunca tiveram que bobeá-la ou puxá-la, ou nunca tiveram que perguntar: agora vamos usar essa água? Porque eles sabiam como usá-la. Eles estavam com sede, eles sabiam o que fazer com ela. E assim é com um homem ou uma mulher, independentemente do credo, denominação a que ele pertence. Se ele está sedento por Deus, ele não tem que correr de volta ao seminário, como fez esse irmão anglicano ou irmão britânico. Ontem à noite teve que voltar a consultar como fazer na igreja anglicana, como ele deveria usar esse grande dom que ele recebeu, falando em línguas, e como ele deveria fazê-lo. Eles o expulsariam para começo de conversa, vem? Ele estava com sede, então Deus o encheu. Isso é tudo que há, estar sedento e então ele enche. Isso é tudo que há, ter sede. A comida é boa quando tem fome. E quando você está com sede, nada substitui a água. Toma esse suco de limão, toma esse refresco. É bom, mas nada como água. Minha mãe, ela diz bem assim, se Deus fez uma coisa melhor do que água, acho que ele guardou só para ele. Então a água, entende? Nada vai substituir a presença de Deus, a vida de Deus, a liderança de Deus, a comunhão com Deus. É ter vida própria. É ter vida com Deus. Entende? Isso é o que nos sustenta, isso é o que nos dá força. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos só mais aqui. Então, observe, eles nunca tiveram que bombeá-lo, puxá-lo, ou nunca tiveram que perguntar, agora vamos usar essa água? Porque eles sabiam como usar. Você não tem que ter nenhum controle, alguém lhe dizer o que fazer com isso. Deus guia cada indivíduo da maneira que Ele quer que você faça. Você é um indivíduo, você mesmo. Você é uma parte de Deus. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Ninguém pode ocupar o seu lugar. E não há como ter que ir a alguém e dizer agora, eu vou ter que fazer tal coisa com isso. Ou eu tenho que fazer tal coisa com aquilo. Não, Senhor. Deus usa o dom da maneira que Ele quer. Quando você tem sede, você sabe o suficiente para beber. E se você está sedento nesta manhã, beba disto. Isso é tudo o que você tem que fazer. Deus provou um caminho para a sede deles, os filhos sedentos para compartilharem livremente dele próprio. E Deus tem provido um caminho para cada homem e mulher nesta manhã que esteja faminto e sedento. Talvez haja pessoas sentadas aqui que nunca foram salvas,
Há pessoas assentadas aqui que estão a ponto de serem salvas. Há pessoas assentadas aqui como membros da igreja. Você quer fazer o certo, mas você está bebendo de uma cisterna. Eles nunca vão lhe dizer estas verdades. A única coisa para ir é tomar a promessa de Deus e chegar àquela fonte. Então ele vai matar a sede. Aquele que beber desta fonte nunca mais terá sede. Vamos deixar aqui. Fiquemos de pé. Que Deus possa. A sede, ela é, como diz o profeta, ela é uma dor. Ela é uma dor. A fome é uma dor. E não há coisa melhor quando tem a sede. Jesus disse: vinde a mim todos vós. Quem tem sede, vem a mim. Não é certo? Ele convida a todos. Então, e esse é o direito. Não é preciso ficar como aquele peixinho no meio do mar, dizendo, vou beber pouquinho dessa água para ela não secar. Deus não é limitado. Você pode mergulhar. Então, eu espero que cada um tenha sede por mais de Deus. Aquilo que a gente buscar é aquilo que a gente vai ver acontecer. Se nós priorizarmos a cura divina só, vamos pregar, vamos ensinar, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, é aquilo que vai acontecer. Se o pastor levar a igreja só a isso, é isso que vai acontecer. Se nós buscarmos só mais conhecimento da Bíblia, conhecimento, é isso que nós vamos aprofundar. Então, o lado que se inclina é o lado que a árvore cai, não é certo? Agora, vamos, irmãos, inclinar para tudo que é a palavra. O batismo com o Espírito Santo. Se você inclina para o batismo do Espírito Santo, para o novo nascimento, para uma experiência com Deus e começar a buscar, entende? Porque Deus sempre vai responder aquilo que você está tendo sede, tendo necessidade. Será que o Espírito Santo vai ser dado se a pessoa não vê necessidade dele? Eu creio que quando Jesus disse aos apóstolos, fique lá em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram e ficaram ali, mas em expectativa. Não foi assim? Em expectativa, orando, falando, buscando, jejuando. Eles ficaram querendo aquilo, porque Jesus falou que eles tinham que fazer. Então, o Espírito Santo, ele é dado quando a pessoa se dirige, se inclina para ele. Ou você acha que Deus vai dar assim a cura divina para quem não quer a cura divina, o Espírito Santo para quem não quer o Espírito Santo, a salvação para quem não quer a salvação? A sede é importante. Oremos. Pai, o Senhor conhece a necessidade de todo o teu povo, teus filhos e filhas, e nós podemos dizer que nem mesmo sabemos quais são nossas reais necessidades. Mas uma coisa certa nós sabemos, que tu és o suprimento
para todas as nossas necessidades. E pedimos que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades, nos leva a ver, nos inclina para orarmos, para buscarmos, para desejarmos, Senhor, de coração, porque o Senhor mesmo diz: quando me buscardes de todo o coração, vocês me acharão. Deus, ponha sede, fome, por mais de Ti no coração da Tua igreja, por um relacionamento mais profundo e íntimo contigo. Eu peço que o Senhor olhe para cada um aqui agora, começando por mim, e ponha dentro de mim, Senhor, a sede por aquilo que eu necessito, Senhor. Eu quero, ó Deus, mais de Ti, mais do Teu Espírito. Assim o Senhor sabe, Pai, o que cada um precisa e o que está desejando. Agora eu te agradeço pela escola dominical e peço que o Senhor também nos dê um dia diante de Ti. Logo à tarde estaremos aqui para tomarmos da ceia. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor vos tenha, vos abençoe, vos guarde.